e hoje é dia da gente falar sobre gestão da qualidade. E para começarmos bem com esse assunto, a gente vai falar sobre os 8 pilares da gestão da qualidade, tá? Esse é um tema muito importante, todo mundo que trabalha na área de gestão da qualidade, inclusive pessoas que trabalham em outros departamentos, não apenas o departamento da qualidade, deveriam saber muito bem sobre esses 8 pilares e sobre como implementar esses 8 pilares, tá? Eu vejo as pessoas falando sobre desenvolvimento de tecnologia para gestão e estratégias super robustas de gestão. Isso é muito legal. Porém, é sempre importante que a gente saiba fazer o feijão com arroz antes de tentar fazer uma coisa um pouco mais avançada. Por quê? Porque mesmo as estratégias mais avançadas que a gente utiliza, e eu não tenho nada contra elas, elas são super legais, porém você precisa manter os requisitos básicos. Né? Eu já cansei de ver empresas tomando não conformidade em auditoria ou tendo problemas sérios porque elas tentam implementar uma ferramenta da NASA, né, uma coisa muito avançada, e na prática não estão atendendo aos requisitos mínimos, né? Deixam de lado os requisitos mínimos. Eu já vi empresa tomar não conformidade de cliente, em cliente importante, porque esquecia de colocar uma etiqueta de identificação, porque estava muito focada com um sistema novo que estava instalando, por exemplo, que é o que acaba sendo até uma não conformidade boba. Né? Então eu estou focado ali no macro, né? Naquela coisa gigante, e eu estou deixando ali o elefante passando, né? Porque eu não estou fazendo o básico. Então eu sempre vou bater muito nessa tecla. Garanta a execução do básico primeiro, tá? Mas o que a gente vai falar aqui então, galera? O que é esse negócio de pilares, né, de gestão da qualidade? Nós temos 8 pilares dentro da gestão da qualidade. Tá? Então são 8 aspectos que precisam ser garantidos para que a gente entenda que a gestão da qualidade está acontecendo de forma adequada. Tá? Então quando a gente trabalha com gestão, seja do departamento da qualidade ou de qualquer outra parte da empresa, lembrando, gestão de qualidade não tem nada a ver com o departamento da qualidade, tudo bem? Então isso vale para todos os departamentos, não importa se você trabalha na logística, na manutenção, não importa. Isso aqui vai ser útil para você. Tá? Então são 8 pilares, 8 fatores que a gente precisa garantir, a gente vai estudar um por um. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os 4 primeiros e na próxima aula a gente vai falar sobre os 4 últimos, tudo bem? Bom, então sem mais delongas, vamos aqui para o nosso primeiro item, que é foco no cliente. Não tinha como ser diferente, né, galera? Vamos lá, eu vivo falando aqui para vocês. Garanta foco no cliente sempre. O que é foco no cliente, Lucas? O que é esse negócio maluco aí? Pensa o seguinte, pessoal. Todas as atividades que você faz na sua empresa ou que todas as pessoas fazem na sua empresa têm que estar alinhadas com a garantia da satisfação do seu cliente. Como assim, Lucas? Pensa comigo. Para que a empresa existe? Né? Então, a empresa ela existe para solucionar uma necessidade do mercado, né? De um público de cliente. Pode ser um produto, pode ser um serviço, ok? Independentemente se eu estou vendendo um produto, se eu estou vendendo um serviço, se eu tenho um restaurante, se eu tenho uma automotiva, se eu trabalho com medicina, não importa, não importa. Você precisa garantir que o seu cliente esteja bem atendido. Esse é o mais importante. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Por quê, galera? Pensa comigo. Existem alguns níveis em que o seu cliente pode ficar descontente com você. Quais são eles? Primeiro, o seu cliente ele pode ser colocado em risco por conta do seu produto ou serviço. Por exemplo, imaginemos, né, que a gente está falando aqui de uma companhia aérea. Então o piloto não está muito bem, não está muito preocupado com as coisas e aí ele não pilotar corretamente. Né? Ou seja, se ele tombar a aeronave, ele vai colocar todo mundo em risco. Percebeu a ideia? Um médico, um cirurgião executando uma operação, ele tem que estar com foco no paciente dele, pensando em garantir ali a integridade desse paciente, para que a operação corra da melhor forma possível e que o paciente saia bem daquele procedimento. Ou seja, o nível mais importante que a gente tem, galera, é o nível de risco, ok? Então, que é quando você coloca o seu cliente ali, ele tem chance de ter algum problema sério por conta do resultado da tua empresa ou da sua prestação de serviços, talvez.
ok? Esse é o primeiro nível. Mas a gente tem outros níveis também, né? Então, quando a gente acontece, né, eu vou até colocar aqui do ladinho. Quando acaba acontecendo esse primeiro nível ali de insatisfação, digamos assim, você pode ter então um risco, impacto grave ao cliente, ok? E eu dei alguns exemplos aí um pouco mais claros, mas quase todo tipo de produto ou serviço tem chance de gerar um impacto grave. Por exemplo, se você compra uma cadeira de plástico de uma empresa, se essa cadeira de plástico não for bem feita, ela pode quebrar enquanto você a está utilizando e isso pode te machucar. Entendeu o que eu quero dizer? Então esse é o primeiro nível. Isso tem que ser garantido. Por quê, galera? Porque se você não preservar a integridade do seu cliente, como que você vai vender alguma coisa para ele? Não é? Segundo ponto, agora baixando um pouco o nível, tá? Então, segundo ponto que você pode ter é a perca de função, tá? O que seria essa tal perca de função, galera? Perca de função é o seguinte: eu comprei, produto não funciona, né? Então, e aí a gente tem aqui, tá, até uma divisão primária. O que é perca de função primária? Comprei um carro que não anda. Comprei uma caneta que não escreve. Comprei um celular que não telefona. Celular é um pouco difícil, que hoje em dia a gente tem muitas funções ali dentro, mas vamos entender aí que para o celular a função primária é fazer telefonemas, ok? Então, o que seria esse nível aqui? Eu vendi um produto ou serviço e ele não atende a premissa dele, ok? Ele pode ter diversas funções, como o caso do smartphone, por exemplo. Ele pode ter diversas funções, mas ele nunca vai poder perder aquela função que é principal. Por quê? Senão o seu cliente vai se sentir enganado, seu cliente ele vai ficar completamente insatisfeito. Então não é tão grave quanto quando você tem um risco físico. Porém, a perca de função primária faz o seu cliente ir embora e nunca mais voltar. Depois vai ter perca de função secundária. Qual que é a diferença? Né? Funciona, mas não completamente. Qual que é a diferença aqui, galera? Se eu tenho perca de função secundária, isso quer dizer que eu vendi lá um celular que faz as ligações, acessa a internet, eu consigo baixar meus aplicativos, eu consigo utilizar meus aplicativos, só que a câmera não funciona. A câmera dele é uma porcaria, não funciona, todas as fotos saem ruins, entendeu o que eu quero dizer? O celular, ele não é feito principalmente para tirar fotos e gravar vídeos. Porém, se você compra um celular e a câmera dele é ruim, provavelmente você também ficará insatisfeito. Entendeu a ideia? Então, o que quer dizer aqui? Eu tenho a possibilidade de perder funções que seriam coisas adicionais, talvez, e eu vou sentir falta disso. Só que aqui vai ter gente que talvez não se importe. Dependendo de qual é a função secundária que você perdeu, tem gente que talvez não se importe. Tem gente que talvez nem perceba que essa função secundária não está lá. Porque é uma função secundária e a pessoa não usa essa função. Entendeu a ideia? Então, aqui a gente está começando a ficar um pouquinho mais leve, mas ainda é bem grave. Tá? Outra situação é quando você tem algum impacto, né, de estética ou status. Como assim, Lucas? Inferior do que esperado, né? Como assim? Estética, e eu tô colocando aqui junto o status, tá? É o seguinte, hoje em dia a gente compra muita coisa relacionada à estética e status. Por exemplo, um carro, né? A gente vende no Brasil, por exemplo, isso é uma análise minha, tá? Vou deixar bem claro que isso é minha opinião. Porém, a gente vive num país onde o salário mínimo é por volta de R$ 2.200, se você olhar, melhor, salário médio, desculpa,
é por volta de R$ 2.200 pensando no Brasil como um todo, né? Lógico que tem lugares mais altos, lugares mais baixos. Na verdade, o único lugar mais alto na média, até onde eu sei, é lá no Distrito Federal, porque a gente tem uma galerinha lá que faz esse valor aumentar bastante. Mas enfim, isso não vem ao caso. Então vamos imaginar que são R$ 2.200 e a gente vende veículos básicos que estão saindo por volta de R$ 70 mil. Se você pegar ali e dividir isso, são mais ou menos ali 30 meses pagando, né? Ou seja, essa pessoa ela passa 2 anos e meio mais ou menos do salário dela, uma pessoa média, para comprar um carro mais barato do mercado, por exemplo. Isso não faz muito sentido, na minha visão, né? Isso parece um pouco esquisito. Porém, como eu disse, isso é a minha opinião. Agora, galera, vamos pensar o seguinte: por que as pessoas fazem isso? Por exemplo, eu moro numa cidade relativamente pequena, né, do interior de São Paulo, Bragança Paulista, talvez você conheça. Mas nessa cidade a gente tem o quê? 200 mil habitantes, mais ou menos, 180 mil, 200 mil habitantes. Ou seja, não é uma cidade muito grande. E a renda aqui na minha cidade é de mais ou menos R$ 1.800, se você for pensar numa renda média, tá? E aí o que acontece? Você vê muitos carros de luxo, né? Carros de 100 mil, 120 mil rodando por aí. Como isso é possível? É possível porque as pessoas pagam pelo status, ela paga pela estética, né? Então ela paga não só pelo veículo, porque convenhamos, por mais que tenha uma diferença de clara ali de motorização, conforto e tudo mais, mas será que se a gente realmente se preocupasse só com a função primária do veículo, que é me deslocar de um local ao outro, ok? Será que se eu me preocupasse apenas com isso, eu iria pagar tantas vezes o meu salário base em um veículo? Parece não fazer tanto sentido, né? Mas as pessoas fazem isso por conta de estética e status. Então, e o que aconteceria, por exemplo, se boa parte das vendas acontece dessa forma? E eu estou usando exemplo de veículo aqui porque eu acho que fica um pouco mais claro de visualizar. Mas coisas parecidas acontecem com moradia, acontece com vestuário, acontece com celulares, né? Hoje em dia bastante com celulares e vários outros fatores, né? Então não é simplesmente esse tipo de coisa. Tem gente que vê como status o padrão de escola onde os filhos estudam, assim como tem aquela pessoa que escolhe a escola baseado no melhor atendimento aos seus filhos, mas tem aqueles que vão colocar o filho na escola mais cara que puder pagar por questão de status. Faz sentido o que eu estou dizendo? Como você consegue perceber que algumas pessoas pensam dessa forma para coisas diferentes, né? Não estou dizendo que isso seja para todo mundo, mas que algumas pessoas pensam assim. Então, o que vai acontecer? Quanto maior a relação de pessoas que estão preocupadas com estética e status, maior a probabilidade do seu produto gerar um descontentamento nesse sentido, produto ou serviço, tá? Então, desde você comprar uma coisa que você estava esperando, por exemplo, comprei lá uma peça de roupa pela internet, que hoje é cada vez mais comum, e chegou lá na minha casa um produto defeituoso. Poxa, eu vou ficar muito chateado com isso, vou ficar muito incomodado com isso, percebe? Porque a roupa tem um apelo estético muito grande. Então, você receber uma roupa que não atendeu um requisito estético seu, isso vai fazer você ficar muito chateado, tá? Porém, ela funciona, né? Ela não vai te colocar em risco, nem nada do tipo, beleza? Depois, galera, eu tenho prejuízos menores. Eu vou chamar assim, tá? E eu vou explicar. O que eu estou chamando aqui de prejuízo menor? Prejuízo menor é aquela situação que a pessoa, o seu cliente, talvez não perceba, tá? Então, posso chamar de poucas pessoas vão notar. Percebeu que cada vez menos pessoas estão percebendo. E nessa linha aqui, só aqueles detalhes, só a pessoa mais detalhista vai notar aquele problema, aquela falha, ou alguma pessoa que tem uma necessidade específica vai notar aquele problema, aquela falha, tá? Mas isso aqui são níveis diferentes que a gente tem para essa insatisfação do seu cliente, ok? E percebe que a insatisfação do seu cliente ela está atrelada a não atendimento de uma determinada expectativa. Como assim, Lucas? Todos esses níveis aqui, existe uma expectativa relacionada. Por exemplo, quando eu falo do risco físico, poxa, se eu vou fazer um voo, né, se eu vou fazer uma viagem de avião, eu espero
que a companhia aérea seja segura. É a minha expectativa isso. Para mim, como usuário, eu nem paro muito para pensar, poxa, será que essa companhia é segura ou não? A mesma coisa quando você pega um Uber, talvez. Né? Então você não está preocupado ali, pelo menos acho que a maioria das pessoas não, se aquele Uber sabe dirigir. Entendeu o que eu quero dizer? Porque aquilo já é esperado. Né? Então você já entende que a pessoa que se pressupôs a fazer aquilo, né, que se predispôs, na verdade, a fazer aquilo, ela tem condições de fazer aquela atividade. Tudo bem? Então, o risco de impacto ali físico, né, ele é o mais grave e normalmente é alguma coisa que a gente já tem como expectativa. Então, eu tenho expectativa dessa segurança, ok? Função primária. Poxa, função primária é um problemão, porque eu comprei aquele produto ou aquele serviço com essa expectativa. Qual que é a minha expectativa? Que funcione, que resolva o meu problema. Aí eu comprei e não resolveu, né? Então, isso é uma questão assim muito problemática, muito complicada, tá? Vai gerar uma insatisfação muito grande. Depois, perca de função secundária. Agora começa a ser um grupo menor de pessoas que tinha essa expectativa. Mas eu comprei lá o celular para fazer comunicação, ok? Imaginando que eu comprei meu celular com foco na comunicação, tá? E aí a câmera veio ruim, eu vou me sentir mal, porque a expectativa era de uma câmera boa, por mais que não seja a coisa principal, mas eu tinha aquela expectativa, então eu vou ficar incomodado com isso, eu vou perder minha satisfação com isso, vou ficar insatisfeito. Estética, status, poxa, eu não sou uma pessoa muito atrelada com estética e status, porém, ainda assim, se eu compro alguma coisa, eu quero que ela venha perfeita, porque eu estou pagando por aquilo, estou pagando por um produto perfeito. Faz sentido? Então, se eu for comprar um carro zero, seja ele qual for, eu não quero que ele venha arranhado. Né? Isso vai me fazer ficar mal, vai me fazer perder satisfação. Percebe o que eu estou dizendo? E prejuízos menores ali que, poxa, aquela coisa que você presta atenção. Eu mesmo sou uma pessoa bastante detalhista em alguns detalhes, em alguns sentidos, e me incomoda muito quando a gente adquire algum produto ou serviço e aquele detalhezinho não é atendido. Né? Então, é justamente essa estratégia. Tá? E aí, galera, onde esses fatores aqui podem acontecer dentro da sua empresa para com o cliente? Na empresa inteira. Desde o primeiro contato até o último contato. Até lá na garantia, no pós-venda. Tá? Por quê? Porque eu como cliente estou sempre tendo expectativa. Se eu entrei num site de uma empresa que vende um produto ou serviço que eu estou interessado, eu tenho expectativa de que o site seja agradável, que ele seja eficiente, que ele funcione de forma rápida, que ele me traga as respostas de forma clara. Né? Quando eu entro em contato com aquela empresa para tentar fazer um orçamento com ela, ou tentar fazer uma busca, o que eu vou fazer? Eu tenho uma expectativa de que o atendimento seja humanizado, eu tenho uma expectativa de que o atendimento seja cortês, eu tenho uma expectativa que o atendimento seja técnico às vezes, e que eu esteja realmente falando com alguém que conhece sobre aquele assunto. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, desde o primeiro passo, e conforme a minha interação com esse produtor, com essa empresa vai aumentando, né, a gente vai afunilando isso, eu tenho sempre novas expectativas. Por conta disso, eu sempre tenho a possibilidade de perder minha satisfação por qualquer ponto que seja. Tá? Isso acontece. Tudo bem, galera? Então, primeiro pilar da gestão da qualidade é foco no cliente. Tá? E toda empresa inteira deve ter foco no cliente. Okay? Isso é fundamental e eu não vejo isso acontecendo muitas vezes. Quando que a galera falha com isso daqui, galera? Exemplos, tá? É assim que eu vejo com bastante frequência, talvez você veja isso na tua empresa. Às vezes você tem uma empresa que tem produção e você vai conversar com a pessoa que trabalha lá na produção e essa pessoa ela está insatisfeita, por qualquer motivo que seja. Mesmo que ela tenha razão em estar insatisfeita, tá? Mesmo que ela tenha razão em estar insatisfeita. Ok? Não é esse o mérito aqui da análise, tá? Mas você conversa com uma pessoa que está insatisfeita e ela vai te falar alguma coisa como: eu não me preocupo com esse produto porque eu não vou usar tal serviço. Eu já ouvi isso várias vezes. Quando eu trabalhava no aeroespacial,
eu vi as pessoas falar, mas não precisa se preocupar muito com esse produto, porque eu não ando de avião mesmo. Eu trabalhava na aeroespacial, eu ouvia isso. Eu trabalhava na automotiva e eu ouvia, esse produto aqui não preciso me preocupar, porque isso aqui é de carro de rico. Eu não vou comprar esse carro mesmo, então eu não preciso me preocupar com ele. Qual que é o problema nessa fala, nessa cultura? Cadê o foco no cliente? Não importa se você vai utilizar aquilo ou não. Não importa se você vai comprar aquilo ou não. Você tem que garantir o atendimento da satisfação do seu cliente. Não tem negociação com relação a isso. Faz sentido, galera? Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Eu sempre respondo todo mundo que manda mensagens aqui. É só deixar sua mensagem, eu vou fazer questão de responder vocês. A gente pode conversar tranquilamente. Tudo bem? Segundo ponto, segundo pilar que a gente tem, liderança proativa, né? Vou até limpar aqui esse rascunho, porque esse é gostoso de falar sobre. Beleza, eu garanti foco no cliente. E aí, eu acabei de dar um exemplo aqui sobre o colaborador desmotivado, né? Então, eu preciso ter alguma coisa, eu preciso ter alguma estratégia que garanta que a minha empresa vai estar trabalhando em direção à satisfação do cliente. Tudo bem? Só que como que eu posso fazer isso? Não adianta o dono da empresa falar, não, aqui a gente preza pela satisfação do cliente. Não, não é assim que funciona. Apesar de ter muito dono de empresa que tenta fazer dessa forma. Não. Você precisa ter o que a gente chama de liderança proativa. O que é isso, galera? Liderança proativa é você ter líderes, ok? Líderes, e vai ter um outro pilar aqui que a gente vai falar na próxima aula, que vai se complementar com este, mas você vai ter líderes em vários níveis, de acordo com a necessidade da tua empresa, que sejam competentes, tá? Então eles têm que ter competência e eles também têm que ter liberdade para trabalhar. Por isso eles têm que ter responsabilidade com relação ao seu trabalho. 3 coisas: competência, liberdade e responsabilidade. 3 coisas que a liderança precisa ter. Poxa, Lucas, por que eu tenho que ter essas 3 coisas? Pensa comigo. Não adianta nada declarar um líder, né, nomear um líder, se ele não for competente como líder. E olha que eu estou falando, se ele não for competente como líder. O que é ser competente como líder? É a liderança que toma a frente do seu processo, a liderança que tem condições de gerir pessoas e lidar com pessoas. É a liderança que trabalha muito mais com soft skills do que com hard skills. Tá? E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre soft skills e hard skills da liderança. Mas enfim, é uma liderança que trabalha apenas com isso. Por quê? Porque o papel da liderança não é ser executor, como muitos líderes acham. Né? Eu já vi diversas vezes em empresas, até funcionários falando, nossa, aquele líder lá é bom, porque ele vem aqui, coloca a mão na massa, trabalha do meu lado aqui junto comigo. Isso é ruim, isso é péssimo, quer dizer que o seu líder está falhando miseravelmente na liderança. Por quê? Se ele estivesse fazendo um bom trabalho com relação à liderança, muito provavelmente ele não precisaria fazer isso. Porque as coisas estariam organizadas. A liderança, galera, então ela vai ter essa ideia de competência, não na ideia do líder ter que saber fazer tudo melhor do que todas as pessoas que ele lidera. Não, não é assim. Lógico que ele tem que ter, no mínimo, noção do que daquele ambiente. Eu já tive líderes que não sabiam do que a gente estava falando. Eu tive um supervisor de qualidade uma época que, nossa, ele sabia quase nada sobre gestão da qualidade, sobre ferramentas e estratégias. Era muito difícil conversar com ele até. Né? E acabava que no fim das contas ele concordava com tudo, porque ele não tinha como analisar o que a gente propunha. E às vezes a gente até brincava sobre isso no time, porque 2 pessoas diferentes davam propostas concorrentes, né? Propostas que eram opostas por conta da opinião de cada uma das pessoas, e tá tudo bem, é assim que funciona numa reunião mesmo. E aí esse líder concordava com os 2, né? Então, porque ele não conseguia acompanhar, ele não conseguia entender. Por quê? Faltava para ele um mínimo ali de conhecimento nesse sentido, tá? Então, isso não pode acontecer, ok? Então, sim, a liderança precisa ter algum conhecimento, mas não precisa ser um expert,
tá? Naquela função. Porque ele vai trazer outras ferramentas também, vai trazer outros conhecimentos, como o caso de gestão de pessoas, gestão por processos, análise de resultado, análise de cenário, tomada de decisão, análise crítica, elaboração de planos de tratativa de problemas, né, como por exemplo o caso de um MASP ou qualquer outro tipo de tratativa não conformidade aplicável, e mais um monte de outras coisas. Tá? Então a liderança tem muito trabalho para ser feito. Se ela está fazendo o operacional, tem coisa errada. Então liderança proativa não é ir lá fazer o trabalho do operacional. Não. Liderança proativa é aquela que percebe o risco. Então olha que interessante, vou até anotar aqui do lado. Ó. Então ela percebe os riscos. A gente falou sobre SWOT recentemente. O SWOT tem muito a ver com isso, tá? Então ela consegue perceber os riscos. Vou até colocar aqui, ó, antes deles acontecerem. O que mais que essa liderança faz? Mede os impactos. Impactos. Depois, né, então ela mede os impactos e ela determina planos de ação de contenção ou prevenção. Eu vou falar um por um aqui daqui a pouco, tá? Então ela percebe os riscos, ela mede os impactos, determina ali os planos de ação, né? Executa planos de ação, avalia resultados, promove melhoria contínua. Então essas são as coisas que uma liderança proativa deveria estar fazendo, tá? Então, primeiro, percebe os riscos. Como que acontece? Como que é possível perceber um risco antes do risco acontecer? Simples. A liderança tem que estar de olho, tem que estar com o olho vivo nos pontos importantes, nos pontos chaves daquele processo. A gente fala muito hoje sobre indicadores, sobre dashboard, sobre KPIs, como a gente gosta de chamar, mas de nada adianta você ter essas coisas se você não estiver olhando realmente para aquilo, se você não estiver fazendo análise crítica disso. Quando você começa a fazer análise crítica, tanto de indicadores de controle quanto de indicadores de monitoramento, e a gente já falou sobre isso aqui no canal, você consegue perceber riscos, ou pelo menos começar a suspeitar deles, tá? De que eles estão chegando. E aí você vai conseguir estar à frente. Por isso que a gente chama de proativo. Você vai conseguir estar à frente. E isso, o fato de você estar à frente dos riscos, vai ajudar você a garantir a satisfação do cliente. Por quê? Você não vai ser pego de surpresa com o problema. Então vai ficar mais fácil de você manter o seu cliente satisfeito. Faz sentido? Ah, beleza. Percebi um risco. O que você vai fazer? Vai medir o impacto. Olha, tá vindo uma onda. Eu gosto sempre de usar o efeito da onda. O exemplo da onda, né? A onda tá vindo, eu já vi, porque eu estava atento, né? Então, eu vi que a onda está vindo. Qual vai ser o impacto que ela vai dar quando bater na gente? Quando ela atingir a gente? Por quê? Dependendo, pode ser que o impacto seja pequenininho, eu nem preciso fazer nada. Então, eu vou aceitar ali, eu vou assumir que eu vou tomar aquela pancada mesmo. Vou deixar me acertar, conscientemente, dependendo da estratégia, tá? Vai ter situação que eu vou falar, opa, deixa eu me proteger, deixa eu sair daqui, deixa eu fazer alguma coisa com um plano de contenção ou prevenção. Então, ou eu vou fazer um plano, né, baseado nesse impacto para conter o estrago, né, diminuir isso, ou para prevenir, para evitar. Tá? Existe a possibilidade de, talvez, ali a pessoa fazer um plano também de conversão, que é menos comum. Seria o quê? Você determinar ações para transformar aquele risco, aquela onda que está vindo, você, ao invés de sentir o impacto, você surfar essa onda e sair dela mais forte. Tá? Então, você transformar essa ameaça em uma oportunidade. Então, isso também existe como possibilidade, mas é menos comum. Tá? Mas é aqui que eu vou determinar esses planos. Então, isso é papel da liderança. Tá vendo? A onda está lá na frente e eu já estou com o plano preparado aqui agora. Outra coisa, executa o plano de ação. E quando eu falo de executar, não é que a liderança tem que ir mão na massa a fazer isso. De novo, não. Mas
É a liderança que faz acontecer no sentido de direcionar sua equipe, trazer recursos, prestar suportes e tudo mais, ok? Avalie os resultados. Beleza, a gente fez aqui o nosso plano, a gente aplicou o nosso plano e como é que foram os meus resultados? Eu atingi o resultado esperado ou não? Preciso fazer mais alguma coisa? Né? E promovemos melhoria contínua, tá? Justamente para que você tenha ali um desenvolvimento adequado do seu processo. Então isso aqui tudo sendo feito de forma proativa, tá? Lideranças proativas são assim, elas não ficam esperando, elas vão atrás do trabalho, não ficam esperando o trabalho chegar nelas, tá? Próximo ponto, galera. Melhoria contínua. Percebeu que estão atrelados? Né? Então, foco no cliente, beleza? Liderança proativa me ajuda a garantir ali o foco no cliente. Né? Então, isso facilita esse processo. Melhoria contínua, ela é quase que o resultado aqui da nossa liderança proativa. Por quê? Quando eu tenho vários líderes proativos, a melhoria contínua ela acaba acontecendo meio que sem querer até. Né? Por quê? Quando você começa a entender que melhoria, na verdade, é você resolver um problema antes dele acontecer, porque é isso que acontece, tá? Melhoria é resolver um problema antes dele acontecer, tá? Justamente para que você possa sair de um estado atual e ir para um estado mais seguro, ir para um estado mais econômico, mais rápido, ou qualquer coisa do tipo. Tudo bem? Então, quando a gente fala de gestão da qualidade tem que garantir então o foco no cliente, tem que depender de liderança proativa e tem que garantir melhoria contínua. Se não estiver melhorando, está morrendo. Tá? Eu uso o exemplo da planta. Se a planta não está crescendo, se ela não está ali ficando cada vez mais volumosa, maior, coisa do tipo, produzindo seus frutos, suas flores, ela está morrendo. Né? Então, não existe nada estacionário, ok? Então, se o seu processo não está melhorando, ele está morrendo, ele está ficando para trás. Porque os outros processos estão melhorando. O mundo está girando, todo mundo está evoluindo. Não seja o único que não evolui. Tá? Então, gestão da qualidade também vai garantir isso. Tudo bem? Quarto ponto, galera. Quando a gente fala de decisão tomadas em fatos. Né? Por quê? Vamos entender aqui. Gestão da qualidade demanda muita decisão. Muita decisão. Eu decido o tempo todo, né? Só que, qual que é o problema? Tem muitas empresas ainda hoje, pleno 2024, quase 2025 já, e tem muita gente ainda tomando decisão no feeling, como a gente chama, né? Eu nem gosto muito dessa palavra, mas enfim. Tem muita gente tomando a decisão de forma muito aleatória para as coisas. Então não faça isso. Hoje a gente tem facilidade para coleta de dados e identificação de informações e fatos, ok? Eu sempre falo, galera, você coleta fatos, coleta dados, na verdade isso pode acontecer de várias formas, pode fazer com pesquisa, cálculo, estatística, pode fazer com medição, com entrevista, pode fazer com conversa com fabricantes, especialistas, nossa, tem um monte de jeito de você coletar dados. Coletou seus dados, você vai fazer a parte estatística deles, que é organizar esses dados, fazer com que eles façam sentido. Fez isso, aí você vai para a parte de aprendizado. O que eu vou fazer no aprendizado? Olha para as informações, aprende com elas até você começar a fazer perguntas importantes, interessantes. Ok? O que é pergunta importante? Tem muita empresa que pensa, eu quero saber o quanto que minha empresa está faturando. Isso não é uma pergunta interessante. Sinceramente, isso não é uma pergunta interessante. Agora, eu quero saber qual é a taxa de crescimento do meu faturamento nos últimos meses. Isso começa a ser um pouco mais interessante. Porque agora eu não estou falando do faturamento pontual, mas sim do crescimento que eu estou tendo. Isso começa a ser um pouco mais interessante, mas ainda não é tão legal. Melhor ainda seria aquela empresa que está interessada não apenas em saber o quanto ela fatura ou em quanto é a taxa de crescimento, mas o que eu posso fazer para melhorar a taxa de crescimento. Né? Então, se eu estou tendo uma taxa de crescimento ali, sei lá, de 1% ao mês, como é que eu consigo fazer para chegar em 2% ao mês? O que a gente precisa fazer com relação a isso? Percebe?
Perguntas mais interessantes te levam a resultados melhores, fazem você ter melhoria contínua e vão te ajudar a tomar decisões melhores também, ok? Então, decisão baseada em fatos é isso, galera. Analisa seus dados, transforma em informação, aprende com as suas informações, faça perguntas interessantes para promover esse aprendizado e a partir daí, agora sim você está pronto para tomar uma decisão. Tudo bem, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desses primeiros 4 pontos aqui que a gente analisou hoje, tá? Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre os próximos 4 pontos para a gente poder concluir aqui todos os 8 pilares da qualidade. Pessoal, eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.